Senhor nosso Deus, diante de Ti, Pai, como igreja queremos orar, abençoar, interceder, mas sempre com o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor, Pai, é aquele que nos traz descanso, amor, beneficência e misericórdias que são infinitas. Meu Pai Celestial, abençoa nosso dia hoje, a este culto que nós fazemos para Ti neste momento. Louvamos a Ti, Deus, glorificando o Teu nome. E como igreja, Senhor, a casa, meu Pai Celestial, de oração, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, não habita em casa feita por homem. Mas quando nós já entramos aqui dentro dessas quatro paredes, podemos perceber a Sua presença. Ó Espírito Santo de Deus, encha-nos com a Tua presença, com a Tua luz, com as Tuas doces consolações, para que nós possamos caminhar junto do Senhor, no caminho que Ele preparou para nós. Pai, queremos pedir, Deus, por misericórdia para as Tuas criaturas que estão passando por momentos, Senhor, de provação talvez, mas estão aflitos diante dessa enfermidade que está exterminando, Pai, parte da Tua criação. Abençoa, Pai Celestial, e fortalece o coração daquelas pessoas que choram a perda de um ente querido que foi levado por esse microvírus. Ah, Deus, esse coronavírus, meu Pai, que está aí, Senhor, querendo ganhar terreno, sem saber que o nosso Deus é o Deus poderoso, forte, que não se detém diante de nenhuma guerra. E que é mais essa batalha nós ganharemos, porque nós estamos com o Senhor à nossa frente. Abençoa-nos, Senhor, esta noite. Abençoa todos os irmãos que estão em isolamento social e que eles possam se aproximar cada vez mais de Ti, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teu amor me atraiu, Tua compaixão me alcançou, Teu sofrimento me fez livre, mas me prendi ao Teu amor, não me deixou perecer. Quem mais faria isso por mim? Um preço tão alto lá na cruz. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Adorarei a Ti até quando forças me faltar, pois sei que Tua morte não foi limites pra me amar. O Teu amor me atraiu, o Teu amor me atraiu. Não me deixou perecer. Quem mais faria isso por mim? Um preço tão alto lá na cruz. Louvado
Leão de Judá, o príncipe da paz, o teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. O princípio e o fim, a estrela da manhã, o teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. Leão de Judá, o príncipe da paz, o teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. O princípio e o fim, a estrela da manhã, sinto o teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. Adorarei a ti até quando forças me faltar, pois sei que tu morte não foi limites pra me amar. O teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. O teu amor me atraiu, o teu amor me atraiu. E hoje somos o teu amor, Senhor. A paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler fazer a leitura inicial, que está em Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As suas obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Quando eu comecei a meditar sobre esses salmos, eu comecei a atentar ao que o Senhor estava falando, através de quem o escreveu. Ele está fazendo aqui um alerta ao povo, que devemos louvar ao Senhor sempre, porque não pelas coisas que Ele faz, mas pelo teu poder, pelo caráter de Deus, pela soberania do Deus Altíssimo. Devemos louvar sempre ao Senhor. Então Ele está convidando aos adoradores do Senhor a adorarem ao Senhor. Não pelas coisas somente do que Ele faz, mas sim pelo que Ele é.
O Senhor, Ele faz, Ele fez e ainda fará grandes coisas. Então no versículo 4 ele diz aqui, ó: fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele fez. Então esse verbo está nos atentando ao passado. Ele fez no passado. Aí no versículo 5 ele diz assim: deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então ele deu mantimento, então lembrar-se-á sempre das coisas e da aliança que você tem com o Senhor. Ele lembra dos seus filhos sempre. As obras das suas mãos, no versículo 7 está dizendo, são verdade. Então ela é verdadeira. Então o compositor está dando um alerta através desses verbos para nós, nos dizendo que o Senhor fez, Ele continua fazendo e Ele futuramente vai fazer, porque Deus é poderoso, Ele é grande. Vamos reconhecer no dia de hoje que Ele é imutável. Ele continua fazendo, independente da situação que está lá fora, independente da situação que estamos vivendo até dentro dos nossos lares e das nossas vidas. Então Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, porque Ele permanece para sempre, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, assim como diz no Salmo também 90, do versículo 2. O Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Então vamos entregar o nosso louvor de todo o nosso coração, porque Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele não vai deixar de fazer em nossas vidas. Então vamos louvar ao Senhor, independente do que acontece, não porque queremos algo do Senhor, mas porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então Ele continua, Ele fez no passado, Ele continua fazendo e Ele fará futuramente. Então vamos confiar no Senhor. Esse é a palavra, esse é o salmo que o Senhor trouxe ao meu coração, para que a igreja possa ficar atenta, que o Senhor, Ele está falando aos nossos corações e que Ele não vai deixar e não vai abandonar nenhum de nós. O Senhor está no controle das nossas vidas. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Adore a Ele somente. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que
ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus, aleluia! Obrigada, Jesus. Deus cuida de você. Amém? Glória a Deus. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes.
Precisamos nos lembrar, a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver.
A minha vida era triste de se ver. Eu sempre quis a vida como sempre quis ver. Enquanto o Senhor esteve por aqui, mostrando o melhor caminho a seguir, Senhor. A minha vida era triste de se ver. Eu sempre quis a vida como sempre quis ver. Enquanto o Senhor esteve por aqui, mostrando o melhor caminho a seguir. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Oh, 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 oh. Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti. Eu preciso tanto de ti. Cura-me e serei curado. Sara-me e serei sarado. Renova, Senhor, o altar de adoração. Cura-me e serei curado. Sara-me e serei sarado. Renova, Senhor, o altar de adoração. Eu preciso te renovar. Eu preciso de renovo. Eu preciso de renovo. E eu preciso de renovo. E eu preciso de renovo. E cura-me e serei curado. Sara-me e serei sarado. Renova, Senhor, o altar de adoração. Cura-me e serei curado. Sara-me e serei sarado. Renova, Senhor, o altar de adoração. Eu preciso de renovo. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui de novo, reunidos em mais um culto, adorando ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Essa semana, o Senhor me tocou muito a respeito de onde Ele está, milagres acontecem. A transformação, a renovo, a mudança de vida. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó,
ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia! Glórias a Deus! Zaqueu, ele era um homem pecador e ele era cobrador de impostos. E ali, quando ele ouviu dizer naquela multidão quem que estava passando ali, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus enxergou Zaqueu ali naquele momento. E falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando o Senhor Jesus chegou ali na casa de Zaqueu, houve mudança. Zaqueu, as coisas que ele fazia, ele passou a não fazer mais. Ele passou a viver o novo do Senhor na casa dele. Quando nós recebemos a salvação do Senhor, a mudança de vida, a transformação nas nossas vidas. E foi o que aconteceu ali com Zaqueu. Zaqueu, ele foi transformado. E as pessoas ali murmuravam falando que o Senhor Jesus, ele foi na casa de um pecador. Mas Jesus, ele entra na casa dos pecadores nessa noite. O Senhor, ele entra na casa daqueles que não têm a salvação, mas que nessa noite, a partir do dia de hoje, vão ter. E o Senhor fala para você nessa noite que convém ele pousar na tua casa, que hoje convém ele fazer transformação no teu lar, na vida do teu filho, do teu marido, daquele que não serve ao Senhor Jesus na tua família. O Senhor, ele diz que nesta noite convém pousar na tua casa, que convém nesta noite ele pousar na tua casa e fazer transformação e trazer salvação e trazer mudança de história. Ali como ele mudou a história daquele homem, que aquele homem antes, ele podia roubar o povo, podia ter cometido falta alguma, como ele diz aqui, né? No versículo 9. Hoje veio salvação à tua casa, pois também este é o filho de Abraão. E Zaqueu, ele diz para o Senhor, no versículo 8, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Zaqueu, ele reconheceu que quando uma pessoa encontra Jesus, há mudança. E essa mudança nessa noite, na tua casa, na minha casa, na minha vida, na tua vida e na vida dos nossos familiares. Porque onde o Senhor, ele entra, há salvação e há mudança. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, aonde o Senhor chega, a vida, e a vida em abundância. Aquela mulher que era viúva, ela tinha perdido seu único filho. Ele estava morto. E o Senhor, é que diz a palavra dele,
no versículo 13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Irmãos, aquela mulher moveu o coração do Senhor com aquela tristeza que ela estava sentindo, porque ela tinha acabado de perder o único filho dela. Ela já era viúva, ela não tinha um marido, e o único filho dela estava morto. Mas o dono da vida chegou na vida daquela mulher. E o dono da vida chega na sua casa nesta noite. Se tem alguém enfermo, o Senhor fala que Ele está trazendo a cura. Se tem alguém morto espiritualmente, o Senhor está trazendo a vida. E a vida em abundância. E ali o Senhor não ressuscitou só a parte espiritual, mas a parte carnal. Aquele jovem havia morrido e o Senhor deu vida. E o Senhor nesta noite decreta sobre a nossa vida em abundância. Saúde sobre a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Essa palavra ela é profética sobre as nossas vidas, irmãos, nessa noite. Porque o Senhor aqui, Ele dá vida para aquele menino, para aquele jovem. E o Senhor dá vida nos nossos lares. O Covid não vai chegar na nossa casa. A enfermidade não vai chegar na nossa casa, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é o Deus que nos dá vida. O Senhor, Ele cresce na nossa vida e nós sempre diminuímos. O Senhor, Ele nos dá vida em abundância. O Senhor, Ele nos transforma. O Senhor, Ele nos liberta. O Senhor traz salvação. E o Senhor traz cura para a nossa vida nessa noite. E Ele fala que todos glorificavam a Deus. E eu e você, nós vamos glorificar o Senhor nessa noite. E em todos os dias que vão suceder, onde nós estamos vendo a praga chegar na tenda de um monte de gente no mundo. Mas na nossa casa não vai haver, eu creio. E se essa enfermidade vier até nós, o Senhor Ele vai repreender. E eu creio que no nome de Jesus vai haver cura nas nossas vidas, cura nos nossos lares, cura na vida dos nossos familiares. Porque o Senhor pode permitir chegar sim, como o Senhor permitiu chegar a morte na vida daquele jovem. Mas o Senhor, da mesma forma que Ele permitiu que a vida em abundância chegasse também. E assim o Senhor vai fazer em nós, como o Senhor fez naquele dia. Nós temos o costume de achar que o Senhor operou naquela época e que o Senhor não vai operar de novo. Mas o Senhor fala para nós que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente na nossa vida. O Senhor, Ele traz essa vida em abundância para nós. E nessa noite nós temos que tomar posse dessa palavra. Que tem que haver essa mudança, essa transformação, essa restauração na nossa vida. Convido os irmãos também a abrirem as Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Essa é uma passagem muito conhecida da igreja. O cego Bartimeu é curado. Versículo 46 diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ai, que maravilha! E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ah, irmãos, não tem nada melhor do que quando o Senhor Jesus nos chama. E o Senhor Jesus nos chama nessa noite, assim como Ele chamou ali aquele cego. Quando os discípulos foram até Ele, falaram: Tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. Olha o privilégio, ser chamado pelo Senhor. E ali, aquele homem não se importou com a multidão, que ele gritava e falava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas mandavam que ele o quê? Se calasse. E tantas vezes você tem orado, você tem clamado, você tem buscado. E as pessoas falam: Ai, por que você está clamando? Por que você está orando ainda por ele?
Ah, aquele ali não tem mais jeito não. As pessoas querem que nós nos calemos. A multidão quer que você pare. Mas aquele homem, ele persistiu. E ele foi ouvido pelo Senhor. E o Senhor pediu que chamassem ele. E o Senhor nessa noite pede que te chame. O Senhor fala, vem. Vem na minha presença. O Senhor está te chamando nesta noite. E o Senhor pergunta para você nessa noite. O que queres que eu te faça? Aquele homem, ele queria enxergar. E ali era o que ele precisava. E o Senhor pergunta para você nessa noite. O que você precisa? Ah, mas Deus não sabe o que eu preciso? Deus sabe. Mas Ele quer ouvir de você. O Senhor sabia que aquele homem, ele precisava da cura. Que ele precisava enxergar. Mas Ele quis ouvir. E o Senhor nessa noite, Ele quer ouvir da sua boca. O que queres que eu te faça? Responda para o Senhor nessa noite. O que você quer que Ele faça. Que o Senhor, Ele é poderoso. O nosso Deus é um Deus de milagres. Aonde o Senhor chega, há milagres. Eu quero contar algo aqui que aconteceu com a nossa irmã Kézia. Ela estava 1 ano desempregada, clamando ao Senhor. E tantas vezes as pessoas falavam assim para ela. Nossa, mas você não vai conseguir. Mas você não está mandando currículo? Você não está buscando? Como assim? Mas o tempo era de Deus. E o Senhor, no meio dessa pandemia, abriu a porta de emprego para a irmã Kézia. Glória a Deus. O Senhor operou um milagre na vida dela. Porque ela creu, ela continuou clamando. Não importava quem falasse para ela, mas nossa, você não manda currículo e ninguém te chama. Você tem certeza que está mandando currículo? Mas o Senhor operou milagres. O Senhor ouviu a oração da serva dele, porque ela clamou de todo o coração. E da mesma forma que Deus abriu a porta de emprego para ela em meio à pandemia, o Senhor pode abrir para você. Da mesma forma que o Senhor ouviu a irmã Kézia, Deus vai ouvir você também. Da mesma forma que o Senhor, ele ouviu aquele cego, o Senhor vai ouvir você. Basta você clamar, não importa a multidão mandando você calar a boca, mandando você parar de falar. Muitas vezes as circunstâncias fazem a gente tentar desistir, mas o Senhor, ele aparece em meio à multidão para falar para nós que nós não devemos desistir, porque ele está nos ouvindo. Ele está nos chamando. É o Senhor nosso Deus, vivo, poderoso, tremendo, que morreu crucificado naquela cruz do Calvário, mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele vive eternamente. O Senhor, ele vive e ele está vivo na nossa vida nessa noite. E o Senhor, ele pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Fala para o Senhor o que você necessita nessa noite. João, capítulo 4, do versículo 6 ao 15 e depois o 23 e o 24. João 4, do 6 ao 15 e depois do 23 ao 24. A palavra do Senhor diz assim, versículo 6. E estava ali a fonte de Jericó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo, ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o ordene. Deus é espírito,
e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, essa é outra passagem muito conhecida da igreja, que fala justamente da mulher samaritana. Que ali o Senhor fala para ela que aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. O nosso corpo, o corpo humano, ele é composto por 70% de água, ou seja, a água ela é essencial para a sobrevivência humana. A água da vida que é Jesus, ela é essencial para a nossa vida. Quando nós bebemos dessa água, a fonte inesgotável que é do Senhor, nós temos a vida eterna. Para o nosso corpo sobreviver, aqui humanamente dizendo, nós precisamos de água. E para o nosso corpo ter depois a vida eterna, nós precisamos beber da água que é Jesus. Ou seja, nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aquele que encontra Jesus, ele tem a vida eterna. Aquele que experimenta do Senhor, ele tem a vida eterna. E aquela mulher disse no versículo 15, Senhor, dai-me dessa água, para que não tenhas mais sede e não venha aqui tirá-la. Irmãos, ela quis beber da fonte, que é o Senhor. E nessa noite o Senhor pergunta para mim, para você, para os nossos familiares que ainda não servem ao Senhor, se nós estamos bebendo dessa fonte inesgotável que é o Senhor. Se nós queremos essa água viva, para que nós venhamos ter a nossa vida eterna. Porque para você ter a vida eterna, o único passaporte que nós temos é Jesus Cristo. Se não fosse o Senhor Jesus morrer por nós, nós não teríamos a vida eterna. Nós adquirimos a vida eterna quando o Senhor Jesus ele nos adotou ali naquela cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Ali nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus através da morte do Senhor. Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quando as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não. A palavra do Senhor ela é muito clara e muito objetiva. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, o único caminho é o Senhor Jesus. E ele convida nós, nessa noite, a bebermos dessa água, a termos a vida eterna. O Senhor, ele não quer que nenhum de nós venhamos se perder, que nenhum de nós venhamos perder a nossa salvação. O Senhor, ele quer que todos nós sejamos salvos. E para isso nós precisamos beber dessa fonte de água viva. Porque quando nós bebemos dela, nunca mais na nossa vida nós vamos ter sede. Nada mais vai nos satisfazer da forma que o Senhor nos satisfaz. Aquele vazio que tem no seu coração é do tamanho do Senhor Jesus. Só Ele pode ocupar aquele espaço. Ele é o único que cabe nesse vazio que tem no seu coração. Tantas vezes as pessoas elas ficam rodeadas de pessoas, elas vão para festas, elas vão para vários lugares. E quando elas chegam em casa bate aquela tristeza, aquele vazio. É o vazio do coronavírus, né? Onde nós temos que ficar confinados dentro das nossas casas. Tantas vezes nos sentindo sozinhos. Que ainda quando você tem a sua família dentro de casa, você tem pessoas. Mas muitas vezes em meio a essa multidão que está dentro da tua casa, você se sente sozinho. E o único que pode preencher esse vazio é a água viva que é o Senhor Jesus. É o único que pode ocupar esse vazio no seu coração. É o único que pode saciar a sua sede. Que da mesma forma que o Senhor falou ali, que ele era a água viva, que aquele que bebesse jamais teria sede, ele fala para você nessa noite. Que se você experimentar dessa água, você nunca mais vai ter sede. O Senhor, ele é maravilhoso. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias também no livro de Marcos, do versículo 35 ao 41. A palavra do Senhor diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam os outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Irmãos, esse é Jesus. Ele acalmou a tempestade. Quando Jesus está no barco, ele acalma toda a tempestade. Ele faz cessar todas as angústias, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Se você nessa noite, você está se sentindo ali como aqueles homens, naquele mar, com aquele vento, com aquele medo que podia naufragar aquele barco. O Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite que ele está no barco, que ele está no controle. Por que você está desesperado? Por que você está temendo? Por que você fala para o Senhor, Senhor, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser da nação, o que vai ser do mundo? Aquieta-te, descansa, porque o Senhor, ele está no barco. O Senhor, ele está cuidando dos teus, dos meus, dos nossos. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor, ele não perdeu o controle da nossa vida. O Senhor não perdeu o controle daquele barco. Ali fala que o Senhor estava dormindo. Achei muito bonitinho falar que o Senhor, ele estava dormindo sobre uma almofada. Ou seja, ele estava descansando. E por que aqueles homens ficaram com medo? Porque não estavam confiando. Ali ele fala, né? Homens de pouca fé. Faltava fé. E nessa noite, falta fé em nós? Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que crer que o Senhor, ele está no barco, que ele vai acalmar essa tempestade, que o Senhor, ele acalma tudo. Que se o Senhor der uma palavra, parou o coronavírus, vai parar. Parou a crise financeira na sua vida, vai parar. Parou essa enfermidade, vai parar. Seu familiar vai servir a Deus, ele vai servir. É uma palavra, o Senhor pode mudar todas as coisas, mas é no tempo dele. O Senhor podia ter evitado que eles passassem por aquilo, mas não era o propósito de Deus. O propósito de Jesus era mostrar que ele estava no controle de tudo, que eles tinham que confiar, porque eles estavam com Jesus. Que privilégio daqueles homens. Eles andavam com o Senhor fisicamente, mas nós andamos com o Senhor espiritualmente, dizendo: o Espírito do Senhor está dentro de nós. A arca trazia a presença de Deus. Hoje quem traz a presença do Senhor sou eu e você. Nós temos a presença do Senhor, olha que privilégio. Aqueles homens tinham o privilégio de andar com o Senhor fisicamente. E nós temos o privilégio de andar com o Senhor espiritualmente, dizendo: o Senhor está conosco. Eu não vejo Deus, mas eu sinto a presença do Senhor maravilhosamente na minha vida e na sua vida. Em todas as coisas dá para nós sentirmos a presença de Deus. Porque Deus, ele é amor. Porque ele é maravilhoso. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde Jesus habita, ali há amor. Ali há restauração, a salvação, a cura, há milagres. E o Senhor nessa noite nos convida a vivenciar isso, a viver esse amor de Deus. Eu não me canso de falar do amor de Deus. Para mim não tem nada mais lindo, mais maravilhoso na terra do que falar do amor de Jesus. Eu tenho prazer de falar do amor de Jesus, porque eu vivo o amor de Deus na minha vida. Eu sinto o Senhor Jesus em todas as coisas que eu faço. É no deitar, no levantar, no andar, nos livramentos, em cada coisa. É no ouvir o Senhor. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça. E do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aleluia! Porque pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, por Adão o pecado entrou no mundo, mas por Jesus nós somos lavados, remidos, nós somos restaurados e nós temos a garantia da nossa vida eterna no Senhor. Foi pela morte dele. Ele se humilhou por nós naquela cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados, nós somos restaurados, nós somos feitos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos do Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. Deus é maravilhoso. Pela vida de Jesus naquela cruz do Calvário, pela ressurreição dele, nós hoje em dia nós temos a vida eterna. Então, que você possa viver essa transformação do Senhor, que você possa encontrar Jesus, como aquelas pessoas que encontraram o Senhor Jesus e houve mudança na vida delas. O Senhor Jesus nessa noite nos convida a encontrarmos com Ele. Marca um encontro com o Senhor Jesus. Fale, Senhor, senta aqui que eu quero conversar. Eu quero me encontrar com o Senhor, porque eu quero que ocorra na minha vida sim. A salvação, a libertação, a transformação, a cura, o milagre, o renovo. Eu quero viver Jesus. Eu quero experimentar do Senhor. Eu quero que superabunde essa graça. A graça do Senhor, o favor imerecido. Nós não merecíamos. E o Senhor morreu por nós. O Senhor comprou a mim e a você com alto preço, foi preço de sangue. Então nessa noite, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite essa transformação na sua vida. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai passar a andar com o Senhor. E grandes coisas você vai viver, por grandes transformações, a sua vida e da sua família vão vivenciar, vão ter. É muito bom ter experiência com o Senhor. E o Senhor nos convida nessa noite a vivermos o amor dele. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento vamos agradecer ao Senhor pelo nosso culto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, engrandecemos o teu santo nome, Senhor Jesus, por tudo que foi feito aqui hoje. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia poder adorar o teu santo nome através de louvores. Te agradecemos, Senhor Jesus, por cada palavra que foi ministrada no nosso coração, por cada instrução que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua proteção diária. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.